As lágrimas traduzem a luta diária de uma mãe dedicada integralmente aos cuidados da filha. Aqui na Fazenda do Rio Grande é o lugar que está sendo mais tratado com dignidade. Rebeca tem 17 anos e é uma menina autista não verbal, condição que exige atenção constante da família. É nesta residência humilde, localizada em um condomínio no bairro Veneza, que a dona Marisete convive com seus 5 filhos, incluindo a Rebeca. E nós viemos até aqui hoje para conversar com ela e conhecer um pouco de sua história de superação. A casa é humilde, com paredes simples e poucos móveis, e reflete a rotina de desafios e cuidados que Marisete enfrenta entre Rebeca e seus irmãos. Eu moro nessa casa, eu e meus 5 filhos. Meus filhos são autistas, né? É genético, eu não sabia porque eu não tinha conhecimento, é uma coisa que hoje em dia que é muito falado sobre autismo, né? Na época que houve tudo, o diagnóstico dos 3. Rebeca apresentou sinais de que algo estava diferente ainda na infância. E o diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista, só foi confirmado mais tarde, quando a gravidade do caso se tornou evidente. Ela estava na escolinha, só que ela começou a ter uns comportamentos atípicos, tirando a roupa, ela começou a ter alergia alimentar, ter diarreia e ficou muito magra. Minha vizinha me chamou e disse: Mari, você tem que tirar a Rebeca daquela creche que ela vai morrer lá. Daí eu afastei ela da creche e o conselho veio e falou: eu vou te denunciar. Eu falei, à vontade, mas ele já estava sobre avaliação, né? Sobre avaliação, já estava sendo acompanhado, já tinha ido... Isso ela tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 2, 3 anos. Com o diagnóstico confirmado, surgiram as primeiras decisões difíceis. Buscar escolas especializadas, lidar com as medicações e enfrentar batalhas judiciais para garantir o cuidado e educação adequadas para a Rebeca. Procurar escola para ela, que ela não estudaria em escola normal, estudaria em escola especial, e passou um diagnóstico que a Rebeca, a cada 6 anos, ela teria uma melhora. Então, assim, durante muitos anos, a Rebeca só tomou risperidona. Só que no Covid ela piorou. E daí ela também teve troca de escola, porque ela estudava na Helena Tipoff, já não era mais uma escola para ela, que dava para ela ser acompanhada. Daí ela foi, judicialmente, o pai dela, todo mundo pediu uma escola para ela, que ela pudesse ficar o dia todo, para ver se eu conseguia ter uma vida a trabalhar. Mesmo com ajustes nas escolas e nas medicações, Rebeca continuou em crises e precisou deixar o ambiente escolar, dependendo totalmente dos cuidados da mãe. Se desorganizou mais ainda porque era uma escola para grau 1, grau 2 de autismo, não para o grau severo igual da Rebeca. Então, houve de novo, voltamos para a justiça de novo, houve todo um processo novamente. Então a Rebeca, ela piorou, ela só de risperidona, ela começou a tirar roupa nos ônibus, fazer xixi no ônibus. Ela tinha crise na escola, eles não conseguiam. Ela foi afastada de ir no ônibus. Depois, quando voltou, só ia se um de nós fosse junto. A família chegou a cogitar o internamento, buscando alternativas para garantir o conforto de Rebeca, mas precisou repensar diante de riscos e recomendações médicas. Muitas das vezes o internamento ele pode até ser pior para o paciente. Por quê? Geralmente o paciente que tem um autismo grave igual a ela está acostumado naquele ambiente que ela vive, né? Na casa, e eles têm uma dificuldade muito grande com mudanças, com coisas que fogem à rotina deles. Agora você imagina um paciente autista grave, né? Nível 3 de suporte, que de repente sai do ambiente de casa, vai para um ambiente de internamento, onde não tem nenhum conhecido, nenhum familiar, que é aquelas pessoas que ele tem, que ele conhece, né? O ambiente visual totalmente diferente, a rotina totalmente diferente. Às vezes isso acaba agravando ainda mais o caso. Recentemente, após a mudança para a Fazenda Rio Grande, Rebeca passou a ser acompanhada pela Divisão de Saúde Mental, iniciando um novo tratamento com foco em seu bem-estar. Para ver se ela pelo menos conseguia dormir. Porque ela tem esse surto de acordar de noite, fugir, ela quebra as coisas, ela quebra a cama, corta colchão. O objetivo nosso no tratamento da Rebeca é fazer com que ela fique bem, né? Com que ela fique em casa, né? Porque no ambiente dela, que ela se sente bem, né? E não fique agressiva com ela ou com terceiros, né? Com a família, e ela consiga interagir dentro
daquilo que ela consegue. Porque no caso dela, a gente também está em investigação de outros possíveis diagnósticos comórbidos e não só o TEA. É uma realidade contemporânea, mas muito nova. O autismo é uma questão antiga que sempre existiu, né? Nós hoje temos um número de diagnósticos muito maiores e essa realidade tem que ser enfrentada pelo poder público. Mas por ela ser uma realidade nova, vamos falar assim, 4 anos atrás nas campanhas não se falava em autismo. Nessa última de prefeito foi pauta de debate de vários municípios. E hoje precisa ter orçamento para isso. A gente luta por isso, é moroso, não é uma causa muito fácil, porque hoje ainda não tem leis que os governos possam sustentar, tipo uma clínica aqui no município. Quem teria que fazer isso seria o município. E hoje, para você sustentar uma escola autista, é 300, 500 mil. Então, hoje o município ainda não tem esse valor para que sustente uma escola. Hoje, em Fazenda Rio Grande, Rebeca e sua família recebem acompanhamento especializado, um cuidado que faz a diferença na rotina diária de pacientes com autismo. Lá em Curitiba eu fui muito humilhada. Quando eu fui pedir ajuda, falaram que eu era prostituta, drogada. Quando eu contei a história da Rebeca, entendeu? Eu me senti um lixo. Eu tive que fazer tratamento psicológico 2 anos. Praticamente, acho que ainda precisa, porque eu me senti o cocô do cachorro, porque todos eles começaram a ter problemas e eu fui pedir ajuda. Veio uma mulher do CREAS lá, eu pedi ajuda, olha, um tá agredindo o outro aqui, eu preciso de ajuda. E eu levaram o processo pro promotor e o promotor teve muito preconceito de mim. É o único lugar, eu quero dizer, aqui na Fazenda do Rio Grande, é o lugar que eu estou sendo mais tratada com dignidade. Muitas das vezes a gente tem que buscar nesses pacientes autistas, principalmente os não verbais, quando eles desestabilizam, não tem uma outra causa. Por exemplo, às vezes o paciente está com uma infecção, uma dor de dente, num paciente que não é verbal, por exemplo, desestabiliza. Você, que conseguimos identificar uma dor de dente, pedir uma ajuda em um dentista, né, é diferente. E quando você já tem um município que tem todas as suas condições e você precisa incluir algo novo, criar atendimentos novos, arrumar terapeutas para estar atendendo, criar centros de referência, você precisa tirar dinheiro de algum lugar para poder cobrir aquilo. Então os municípios estão se adaptando e ainda estão aquém do que o poder público auxilia o terceiro setor, e o terceiro setor tem cumprido parte da necessidade, onde a mão do Estado não alcança, ela está alcançando, estendendo a mão com terapias, estendendo a mão com psiquiatras, com neurologistas, buscando o diagnóstico, porque tendo o diagnóstico você pode buscar as terapias. Então hoje aqui no município nós temos mais de 1000 crianças com TEA e é um tratamento que é contínuo. Muitas crianças não têm alta, então a gente está juntando, tentando ver o que a gente consegue fazer para dar apoio a essas mães e a essas crianças, porque não é só a criança que precisa de apoio, nós, família, principalmente as mães, porque 80% são mães solo. Apesar dos esforços do poder público e da iniciativa privada, o preconceito ainda é um obstáculo a ser superado pela sociedade. E sem contar que você sofre, né, preconceito. Você sofre preconceito da família, você sofre preconceito da sociedade, você sofre preconceito em igreja, porque as pessoas veem teu filho ali alto, bonito, e ele sabe falar, ele não tem problema. Então, assim, eu escuto muito isso. E as pessoas querem tirar sempre a gente dos lugares. Acho que a gente tem que morar em comunidade, nada contra, mas eu acho que, né, é mais difícil de ter acesso para tudo, que a gente não tem direito de ter uma casa, uma dignidade aqui mesmo, assim. É tudo esse legado de poder falar, de poder explicar para as pessoas que não é igual, que a gente às vezes fica trancado dentro de uma casa e não coloca um monte de gente na casa da gente, porque as pessoas acabam saindo falando, ou vendo uma coisa ali, saindo replicando por aí. O autismo não tem cura. O autismo vai desde da hora que nasceu, do nascimento, até a morte. O que tem é evolução ou regressão. E a evolução é com as terapias apropriadas, e a regressão é com a falta das terapias. Então, nós precisamos sim trabalhar firme para que as terapias e os tratamentos sejam externados para a população. Um ponto importante que a gente tem que buscar, né, no tratamento, no transtorno do espectro autista hoje em dia,
uma efetividade maior do rastreio. No fim, entre lágrimas e sorrisos,